Jae-in. Inesperadamente, a mãe de Jae-in disse que, embora tivesse estado com muitos homens, nunca tinha dado à luz uma filha que se parecesse com Jae-in. Jae-in ficou muito zangada e disse que a mãe nem conseguia reconhecer a sua voz. Só então, a mãe de Jae-in e a empregada perceberam que Jae-in tinha escondido de todos para fazer uma cirurgia plástica. Então, Chadong veio e confundiu o paciente obeso de antes com Jae-in. O paciente acenou com a mão para indicar que ele havia se enganado, mas Chadong ainda perguntou onde ela havia deixado a caneta porque ele continuava perguntando repetidamente. O paciente acamado ficou tão irritado que se recuperou. Enquanto isso, Jae-in, que estava no andar de baixo, puxou apressadamente sua mãe. A mãe de Jae-in perguntou por que Chadong estava procurando por ela. Jae-in estava muito desconfiada sobre como sua mãe o conhecia. A governanta contou a Jae-in que Chadong era o menino que sua mãe havia encontrado na beira da estrada naquele ano. Chadong também era o cara bobo de quem Jae-in havia gostado. Então Jae-in marcou um encontro com Chadong para o dia seguinte. Só então Chadong percebeu que a garota à sua frente era Jae-in. Jae-in então entregou a caneta para Chihu. Chihu esperava que Jae-in pudesse ser uma testemunha, mas Jae-in não queria se envolver. Para garantir a segurança de Jae-in, Chihu organizou para que Chadong e Gu-sik a protegessem. Neste momento, um garçom trouxe bebidas. Gu-sik tomou um gole sem nenhum aviso. Inesperadamente, suas ações foram secretamente observadas por um homem. Para que Jae-in na sala concordasse em ser testemunha, Chadong e os outros foram para uma pequena casa. Ele colocou as bebidas que estava segurando. Então, Chadong planejou encenar um sequestro. Se Jae-in soubesse que estava em perigo, ela definitivamente concordaria em ser uma testemunha. Depois que Gu-sik e Chadong terminaram de discutir, Gu-sik bebeu a bebida restante. Então ele foi até a porta da sala para se preparar para executar o plano. Inesperadamente, sua barriga de repente doeu, então ele teve que ir ao banheiro primeiro. Nesse momento, o bandido, fingindo ser um funcionário da limpeza, passou por Gu-sik. Ele abriu a porta e entrou correndo, imobilizando Jae-in, que estava dormindo profundamente. Em seguida, ele a amarrou e a levou para fora da sala. Depois que Chadong ouviu o barulho, ele olhou para o mar. Neste momento, Chadong confundiu a outra pessoa com Gu-sik. Então ele começou a seguir o plano. Chadong queria agir como um herói, salvando a bela moça. Enquanto isso, o sequestrador deu um soco no rosto de Chadong. Chadong pensou consigo mesmo: será que Gu-sik esqueceu o acordo? Então o sequestrador deu outro soco forte em Chadong. Chadong suspeitava que ele estava retribuindo a bondade com ingratidão. Neste momento, Gu-sik veio por trás. Chadong percebeu que a pessoa à sua frente era o verdadeiro sequestrador. Neste momento, Gu-sik se preparou para atacar. Como resultado, Gu-sik foi espancado pelo sequestrador. O sequestrador viu que a situação não estava boa, então ele mudou sua posição. Depois que Jae-in ficou assustada, ela concordou em ser testemunha. Muito rapidamente, o dia do julgamento chegou. Jae-in disse que Wan-su era o assassino. O advogado de Wan-su perguntou a Jae-in como ela sabia que Wan-su era o assassino. Como Jae-in não tinha nenhuma prova sólida, sua declaração foi considerada inválida. Então, Chihu pegou a caneta da vítima e disse que se testassem o DNA na caneta, todos saberiam se Wan-su era o assassino ou não. No entanto, os resultados da cena não correspondiam ao tipo sanguíneo de Wan-su. Descobriu-se que logo após Chihu pegar a caneta para teste, Kim-chan trocou a caneta. Neste ponto, a equipe de Chihu estava em um beco sem saída. Eles não tinham muito tempo sobrando. Se ainda não conseguissem encontrar nenhuma evidência favorável após o intervalo, o assassino seria absolvido. Então Chadong teve que quebrar o álibi de Wan-su. De acordo com o testemunho de Wan-su, o tempo que ele esteve longe da cena do crime foi de apenas 1 hora, mas o tempo que ele viajou da cena do crime foi de apenas 1 hora crime até o local, incluindo ida e volta, foi de 3 horas. Até Jae-in disse que seria ótimo se ele tivesse asas. Chadong, de repente, entendeu. Então Chadong foi para o prédio onde o crime aconteceu e descobriu que havia realmente um estacionamento lá. Assim que o grupo de Chadong chegou ao local do julgamento, Seo-wang parou Chadong e disse-lhe para libertar Wan-su. Só então Seo-wang poderia usar Wan-su para levar o prefeito Jung a julgamento. Como resultado, Chadong recusou. Em seguida, Chadong levou as provas até o local e disse às pessoas presentes que Wan-su costumava ser piloto. Ao mesmo tempo, na noite do incidente, havia o perfil do helicóptero de Wan-su, e o destino era o local onde o incidente ocorreu. No final, Wan-su foi condenado a 15 anos de prisão. O plano falhou. Então Seo-wang ficou com raiva, mas Seo-wang não desistiria. Depois que Seo-wang soube que Eun-ha e o prefeito Jung tinham uma relação de negócios, Seo-wang foi até ela novamente, fingindo um encontro. Ele usou os sentimentos deles para obter provas do crime do prefeito Jung. Não muito tempo depois, o prefeito Jung foi condenado. Por outro lado, Chadong também conseguiu realizar seu desejo. Ele se tornou promotor de justiça a partir de um estágio como promotor. Nesse momento, Chadong recebeu uma ligação do diretor do orfanato. Ela disse que a pessoa que patrocinou Chadong no passado queria encontrá-lo. Só quando se encontraram, Chadong soube que a pessoa que o patrocinou era o proprietário que o havia trazido de volta, e Jae-in era também sua filha. No aniversário de Kang-suk, seu pai deu a ele 10 bilhões em dinheiro e exigiu que Kang-suk usasse até completar 18 anos. Mas a corporação da família de Kang-suk foi incriminada. O pai de Kang-suk foi tragicamente assassinado. Sua mãe foi falsamente acusada e presa. Kang-suk teve sorte de escapar da morte e foi salvo por um homem rico que passava. Infelizmente, um acidente de carro fez com que ele perdesse a memória. Todos os bens da família de Kang-suk foram tomados por bandidos. 18 anos se passaram rapidamente. Kang-suk agora mudou seu nome para Chadong. Ele também se tornou um promotor.
Hoje, durante o processo de construção, a equipe de construção acidentalmente desenterrou uma grande quantia em dinheiro. Quando Chadong recebeu a notícia, ele chegou ao local a tempo. Ele não esperava que o dinheiro fosse realmente todo dele. Nesse momento, Chadong recebeu uma chamada telefônica. A pessoa do outro lado da linha disse a Chadong que não queria saber seu verdadeiro nome. Não era seu nome falso atual, mas o nome que seus pais lhe deram. Essa pessoa também marcou um encontro com Chadong às 10 horas da noite. Como Chadong queria esclarecer sua identidade, ele chegou na hora. Mas Chadong esperou até meia-noite e ainda não viu o homem aparecer. O homem que queria encontrar Chadong havia acabado de cair de um lugar alto. Aquela pessoa era o advogado Chang-sik. A razão pela qual Chang-sik foi capaz de reconhecer a identidade de Chadong foi porque durante uma de suas ações, Chadong acidentalmente deixou cair uma moeda de ouro no chão. Chang-sik estava escondido debaixo da mesa e a viu por acaso, então Chang-sik seguiu as informações de Chadong e encontrou sua foto de infância no orfanato. Só então Chang-sik identificou Chadong como Kang-suk. Infelizmente, antes que Chang-sik pudesse contar a verdade a Chadong, ele caiu de uma grande altura para sua morte. Chadong costumava ser um promotor com integridade absoluta, mas agora ele também se tornou um promotor que recebe dinheiro pelo seu trabalho. Então, pouco tempo depois, Chadong foi alvo de Sewang. Diante das provas de seu crime, Chadong finalmente perdeu seu cargo como promotor. Chadong tornou-se um advogado que ninguém notava. Felizmente, Gu-sik e sua ex-secretária Choi não deixaram Chadong. Os altos e baixos da vida fizeram com que Chadong ficasse temporariamente sem aceitar isso. Mais tarde, Chadong ficou bêbado e ligou para Jae-in. Jae-in disse que não iria, mas seu corpo não conseguiu se controlar e foi até Chadong. Inesperadamente, ela só veio para levá-lo para casa. Quando Jae-in viu a pessoa de quem gostava na sua frente, ela também decidiu que não deixaria seu amor se tornar tão desprezível. Jae-in disse que definitivamente não desistiria de Chadong. Ela acreditava que um dia ele também gostaria dela. No entanto, não ligaria mais. Mesmo que Chadong quisesse vê-la, ela não viria porque também tinha amor próprio. No dia seguinte, Gu-sik disse a Chadong que talvez ainda tivessem uma chance de reverter a situação. Eles deveriam procurar Kyun-sun para ser sua advogada. Se ela recuperasse 10 bilhões de won, Chadong poderia ganhar 2 bilhões de won. Mas Chadong ainda não sabia que Kyun-sun era sua mãe, então eles começaram a procurar o paradeiro de Kyun-sun. Depois que Gu-sik perguntou por aí, ele descobriu que Kyun-sun havia sido internada em uma casa de repouso. Mas, estranhamente, não havia registros de sua internação lá. Parecia que alguém tinha feito isso de propósito. Para se misturar, Chadong mudou sua identidade para a de um paciente mental. A partir daí, ele conseguiu infiltrar-se no hospital psiquiátrico. Gu-sik fingiu ser mentalmente incapacitado e tornou-se zelador lá. Na masmorra, Chadong viu Kyun-sun, então Chadong e Gu-sik compararam as senhas e começaram a agir. Chadong atrairia a atenção dos outros guardas. Então Gu-sik disse a Kyun-sun que veio para salvá-la e prometeu ajudá-la a encontrar seu filho. Kyun-sun deu a foto para Gu-sik. Então Gu-sik foi jogar o lixo fora e jogou a foto na lixeira. Quando Chadong pegou a foto, ficou extremamente surpreso porque o menino na foto era ele. Imediatamente, parte da memória que ele perdeu no acidente de carro anos atrás apareceu em sua mente. Finalmente, Chadong soube sua verdadeira identidade. Pouco tempo depois, Chadong resgatou Kyun-sun da prisão. Chadong contou à sua mãe que havia perdido a memória após o acidente de carro anos atrás, então ele não se lembrava do que aconteceu antes. Nesse momento, os dois estavam muito felizes por finalmente se reunirem. Mas a mãe não pôde estar com Chadong nos últimos 18 anos. Ele não pôde estar ao lado dela para cuidar dela quando ela estava velha. Eles não puderam sentar-se e comer juntos e conversar alegremente. Então Chadong perguntou à sua mãe quem tinha matado seu pai e a deixado assim. Kyun-sun disse que essa pessoa era Sewang. Nesse momento, Chadong finalmente recuperou suas memórias que estavam perdidas há muitos anos. Na verdade, o verdadeiro nome de Chadong era Kang-suk. Há alguns dias, o dinheiro em espécie no valor de dezenas de bilhões, desenterrado do deslizamento de terra, era a herança que seu falecido pai lhe deixou. Somente Chadong poderia receber esse dinheiro. No entanto, os bandidos do passado se reuniram novamente. Eles queriam tomar essa herança, então Kim-chon foi ver Kyun-sun conforme planejado. Kim-chon disse que havia encontrado Kyun-sun, mas agora o filho dela está no exterior. Kim-chon então quis pegar o cabelo de Kyun-sun para um teste de DNA. Kyun-sun perguntou por que eles precisavam fazer um teste de DNA. Kim-chon disse que como Kang-suk herdou dezenas de bilhões de won, haveria definitivamente muitas pessoas se passando por ele. Kyun-sun então perguntou a Kim-chon se ela ou Sewong era o culpado. Kim-chon respondeu que Sewong era o culpado. Quando Kyun-sun ouviu a resposta confiante de Kim-chon, ela concordou em deixar que ele pegasse seu cabelo. Eles só não sabiam que o plano de Chadong já havia começado. Infelizmente, a mãe dele não pôde ver isso. Naquele dia, Chadong levou sua mãe para um passeio na praia ao pôr do sol. Talvez Kyun-sun tivesse realizado seu desejo de muitos anos, então ela se apoiou no ombro do filho e faleceu pacificamente. Mas essa separação deixou Chadong extremamente triste. No funeral da mãe de Chadong, ele só pôde assistir de longe. Ele não podia revelar sua identidade atual. Seu objetivo final é fazer os bandidos pagarem por seus crimes. Os bandidos estão levantando seus copos para comemorar quando recebem o relatório do teste de DNA. Agora que Kyun-sun está morta, as dezenas de bilhões de won em dinheiro estão prestes a pertencer a eles.
No entanto, quando Sewong vem receber a herança, muitos homens chamados Kang-suk aparecem na cena. Ao mesmo tempo, o relatório anterior do teste de DNA não pode ser usado como evidência, porque a mãe de Chadong solicitou um novo teste antes de morrer. Estas são todas coisas que Chadong havia calculado antecipadamente. Ele aproveitou o caos na cena para conseguir tirar sangue com sucesso. Pouco depois, os resultados do teste de DNA foram anunciados. O verdadeiro herdeiro do dinheiro, Kang-suk, também estava entre eles. Isso fez com que Wong-se e seus cúmplices entrassem em pânico, então eles os emboscaram. Assim que vissem a pessoa que pegou o dinheiro da herança do container número 40, saberiam quem era Kang-suk, mas Chadong não revelaria sua identidade facilmente. Chadong pediu a Gusik para mudar o número do container à noite. Mudou o número 40 para 39. Então, Chadong completou a transferência da herança, bem na frente de Sewong e sua gangue. Quando eles reagiram, o container número 40 era apenas uma casca vazia. Dentro havia um pedaço de papel. Esse foi o início do julgamento de Sewong e sua gangue. O conteúdo principal era que Chadong segurava firmemente o martelo do julgamento e exigia a dívida de seus inimigos. Para derrotar Wong-se e sua gangue, Chadong mirou em Eun-ha. Afinal, sentimentos eram sua fraqueza. Primeiro, Chadong contou à mãe de Jae-un seu plano. Ele esperava que ela deliberadamente deixasse Eun-ha assumir o grupo Hwang-ha. Depois que Chadong recebeu o apoio da mãe de Jae-un, ele teve uma compreensão clara da trajetória de vida de Eun-ha. Ele fingiu ligar para o diretor Go perto dela. Ele revelou que era o advogado do diretor Go e que Eun-ha poderia se tornar a CEO temporária desta vez. O ponto-chave eram 6% das ações do diretor Go, então Eun-ha começou a se aproximar de Chadong. Chadong fingiu ser frio e direto, e disse que se Eun-ha quisesse obter as ações do diretor Go, ela teria que se tornar a representante legal do grupo Hwang-ha. Eun-ha concordou sem hesitar, e assinou o contrato conforme solicitado por Chadong. De acordo com a introdução de Chadong, o diretor Go concordou com o pedido de Eun-ha. Então Eun-ha se tornou com sucesso a presidente do grupo Hwang-ha. Jae-un tentou muito, mas ainda assim falhou. Jae-un não entendia por que Chadong ajudaria um estranho. Jae-un ficou bêbada e fez uma bagunça na frente da casa de Chadong. Ela disse que não estudou negócios para si mesma. Jae-un não tinha interesse no grupo Hwang-ha, mas porque sentia pena de Chadong, ela queria ajudá-lo. Jae-un queria ser reconhecida por Chadong, então fez isso, mas ele fez aquilo com ela. Neste momento, Sewong e sua gangue ainda não podiam acreditar. Kang-suk, que eles pensavam estar morto, de repente apareceu e os roubou de dezenas de bilhões. Como Kang-suk conhecia Sewong e sua gangue muito bem, eles imaginaram que alguém ao lado dele era Kang-suk. Neste momento, Sewong de repente pensou que Chadong poderia ser Kang-suk, então Sewong foi ao orfanato para olhar as fotos de infância de Chadong. As fotos eram completamente diferentes. Parecia que Sewong tinha entendido errado. Na verdade, Chadong sabia que Sewong suspeitaria dele. Então ele pediu ao diretor para trocar as fotos. Então Chadong usou o nome de Kang-suk para enviar uma mensagem a Kim-chon. O conteúdo era sobre o assassinato anterior de Chang-sik. O carro do assassino era o carro de Kim-chon. O cachecol de Chang-sik também foi encontrado no carro. Kim-chon sabia claramente que ele não era o assassino. Logo depois, Kang-suk enviou outra mensagem. Quem exatamente te culpou? Chadong naturalmente sabia que a culpada era Eun-ha. Pouco depois, Eun-ha convidou Chadong para uma pequena festa de celebração. Quando Chadong chegou, Sewong não o recebeu bem. No entanto, Chadong não estava zangado porque seu objetivo não era comer ou beber. Chadong queria dizer a Sewong que o comissário Oh o valorizava muito. O comissário Oh pretendia dar a Sewong um assento de representante, mas quando Kim-chon ouviu isso, ele ficou infeliz. Kim-chon inventou uma desculpa para ir ao banheiro e saiu. No caminho de volta, Kim-chan lembrou-se do que Kang-suk disse antes. Neste momento, Kim-chan começou a ser cauteloso, porque tinha medo de que Sawang o prejudicasse. Então Kim-chan trouxe seu filho para conhecer o presidente. Kim-chan esperava que eles se tornassem família. O mordomo então contou a Chadong sobre as ações de Kim-chan. Quando Chadong soube que Kim-chan estava hesitando, ele planejou dar o próximo passo. Mas, quando Chadong ouviu que o filho de Kim-chan e Jae-in iam a um encontro às cegas, ele imediatamente ficou com ciúmes. Mas o plano não podia ser alterado. Então Chadong usou o nome de Kang-suk para enviar uma mensagem a Sawang. Neste momento, Kang-suk enviou outra mensagem dizendo que Kim-chan mataria Sawang por ele. Mas Sawang sabia claramente que este era o plano de Kang-suk para semear discórdia. No entanto, as palavras de cautela de Kim-chan em relação a Sawang também foram ouvidas por ele. No entanto, Sawang marcou um encontro com algumas pessoas. Sawang tomou a iniciativa de contar a todos sobre o contato com Kang-suk. Sawang planejou roubar o sangue de Kang-suk do teste de sangue anterior. Sawang queria transformar Kang-suk no assassino de Chang-sik, mas o plano deles foi previsto por Chadong. Chadong esperou até que Eun-ha estivesse bêbada e inconsciente. Então ele tirou o sangue do corpo dela. Eun-ha voltou para casa e encontrou a casa em ruínas. Ela imediatamente contatou Sawang, mas ele usou a desculpa de estar ocupado com o trabalho e não pôde sair. Então Eun-ha teve que ligar para Chadong. Quando pensaram que a casa tinha sido invadida, descobriram um colar no valor de 6 bilhões, pendurado no espelho do banheiro. Só então Eun-ha percebeu que isso era ação de Kang-suk, que havia sido prejudicado no passado. Eun-ha teve sorte de escapar da morte, mas não esperava que Chadong, que sempre cuidou dela, fosse na verdade Kang-suk.
Shadong aproveitou o coma de Eun-ha para tirar um pouco do sangue dela. Depois, substituiu pelo sangue que ele havia retirado, quando pegou as dezenas de bilhões de won. Não muito tempo depois, os bandidos pegaram por engano o sangue que pensavam ser de Kang-suk. Eles se infiltraram na sala de provas e pingaram sangue no cachecol de Chang-sik. Eles queriam transformar Kang-suk em um assassino. Mais tarde, como promotor, Sawang convidou Shadong para sua casa para uma bebida, porque sempre suspeitou que Shadong era Kang-suk. Shadong, ao enfrentar o inimigo à sua frente, perguntou calmamente por que Eun-ha continuava chamando o nome de Kang-suk enquanto estava em coma. Poderia haver algo suspeito acontecendo entre eles? Mas Sawang aconselhou Shadong a não ser muito curioso. Quando Shadong saiu, Sawang pegou o copo com a saliva dele e comparou com o sangue de Kang-suk. Sawang queria determinar se Shadong era Kang-suk ou não, mas o sangue tinha sido substituído por Shadong. No dia dos resultados do teste, Sawang mais uma vez convidou Shadong para testemunhar. Na verdade, Sawang queria prender Shadong no local, mas quando Sawang recebeu o relatório por fax, a cena diante de seus olhos o surpreendeu, porque o sangue no lenço da vítima era de uma mulher. Nesse momento, Kim Chon ligou e informou Sawang que o sangue de Kang-suk havia sido substituído por outra pessoa. Caso contrário, não teria sido possível obter o resultado de sangue de uma mulher. Aquela amostra de sangue também provou que o assassino que matou Chang-sik foi Eun-ha. Shadong originalmente pensou que, neste caso, Eun-ha confessaria que Sawang foi quem matou seu pai para escapar da punição. Mas durante o julgamento, Eun-ha encobriu o crime de Sawang. Acontece que, pouco antes do julgamento, Sawang soube que Eun-ha tinha um filho no exterior, então ele usou o filho dela como ameaça. Eun-ha não podia revelar a verdade sobre a morte do pai de Shadong. Embora o julgamento não tenha alcançado os resultados esperados, Eun-ha foi punida. Em seguida, Shadong e Gusik foram à casa de Eun-ha. Eles pegaram os livros do cofre e os entregaram a Jae-in. Jae-in também recuperou o grupo Hwang-hae. Então Shadong pediu ajuda à mãe de Jae-in. Usando seu status como presidente da Associação Literária Jongmun, a mãe de Jae-in planejou realizar uma eleição para prefeito. Os principais candidatos eram Kim Chon e Sawang. A luta pelo poder fez com que os dois rompessem a parceria. Shadong queria que Eun-ha fosse tratada como sua mãe no passado. Mas, quando Eun-ha tirou uma foto, ela esperava que ele arranjasse alguém para ir ao exterior cuidar de seu filho. Como Eun-ha tinha medo de que Sawang fizesse mal ao seu filho, Shadong concordou com o pedido dela. Ele também aproveitou esta oportunidade para fazê-la confessar que Sawang havia matado o presidente do conglomerado no passado. Essas palavras foram gravadas por Shadong. Então Shadong contatou Kim Chon. Shadong deu a Kim Chon a gravação que era desfavorável a Sawang. Então, na frente de Kim Chon, Shadong atendeu o telefone e disse deliberadamente que Sawang havia encontrado a localização dos livros de Kim Chon. Ele estava segurando um mandado de busca. Kim Chon entrou em pânico e apressadamente organizou para que o secretário transferisse os livros. Jane recebeu uma ligação do cara de quem ela gostava. Quando ela estava prestes a se confessar para ele, um acidente de carro aconteceu do lado dele. Ele pensou que era apenas um acidente de carro normal, mas, inesperadamente, o motorista do caminhão bateu novamente. Jae-in, do outro lado da linha, ouviu o terrível acidente. Ela chamou por ajuda enquanto corria em direção à casa dele. Depois que Jae-in dirigiu até o local, ela encontrou Shadong gravemente ferido nas proximidades. Felizmente, Jae-in chamou uma ambulância a tempo, então Shadong conseguiu salvar sua vida. O mentor por trás disso era Sawang. Acontece que Sawang sempre suspeitou que Shadong era Kang-suk, então Sawang deu ao seu subordinado um endereço de e-mail. Sawang disse ao seu subordinado para esperar um sinal e enviar uma mensagem para lá. Então Sawang foi à casa de Shadong. Sawang fingiu atender o telefone para dar o sinal. Quando o computador de Shadong tocou, Sawang mais uma vez sinalizou para seu subordinado enviar um e-mail. Após muitas tentativas, Sawang finalmente identificou Shadong como Kang-suk. Então Sawang foi até Kim Chon e contou-lhe sobre o incidente. Ao mesmo tempo, Sawang lembrou-lhe que os livros de Kim Chon estavam atualmente nas mãos de Shadong. Para evitar que os livros fossem tornados públicos, Kim Chon contratou um motorista para causar um acidente de carro, mas no dia seguinte, as notícias ainda relataram sobre os arquivos. Kim Chon também foi investigado. Neste momento, eles souberam que Shadong ainda estava vivo. Para evitar que a situação piorasse, Kim Chon pediu ao motorista que se entregasse. Ele queria transformar o acidente de carro em um acidente. Então, para eliminar Shadong, Sawang foi até o chefe Ju, do grupo Hwang-hae. Sawang sabia que o chefe Ju havia desviado 3 bilhões sem permissão, então ele poderia ser preso por muitos anos. No entanto, se o chefe Ju transferisse outros 40 bilhões de won para a conta anterior, ele não apenas receberia um bônus de 3 bilhões de won, mas também receberia um bônus de 3 bilhões de won, mas também teria sua sentença reduzida. Quando o desvio de 40 bilhões fosse descoberto, o chefe Ju só precisaria dizer que o responsável era Shadong. Quando tudo deu a AD, de acordo com o plano, o vice-ministro Cho assumiu o papel de diretor e pediu a Sewang que libertasse Shadong imediatamente, uma tarde. Depois disso, tudo prosseguiu de acordo com o processo de investigação do caso. O filho de Kim Chan também entendeu claramente o crime que seu pai havia cometido, então Kim Hyuk decidiu se tornar um promotor competente. Primeiro, Kim Hyuk contatou o chefe Ju para marcar um encontro. Ao mesmo tempo, Kim Hyuk mentiu que Saiwang havia arranjado para ele vir. Kim Hyuk esperava conseguir as informações da conta, mas Saiwang também estava lá.
Quando Sae-Wang viu a gravação no chão, ele quis destruir a evidência, então acidentalmente empurrou Kim Hyuk do prédio. Neste momento, Sae-Wang recebeu uma ligação de seu subordinado e soube que Cha-dong tinha chegado lá através do telefone do chefe Ju. Então, Sae-Wang ameaçou o chefe Ju para fazer o que ele disse. Quando Cha-dong chegou, encontrou Kim Hyuk morrendo. Antes de Kim Hyuk morrer, ele também disse que Sae-Wang era o culpado. Naquele momento, o carro da polícia chegou. O chefe Ju relatou o caso e nomeou Cha-dong como o responsável por essas coisas. Cha-dong sabia que estava sendo incriminado, então fugiu rapidamente do local. Cha-dong então foi até Jae-in e se despediu dela. Cha-dong também disse que a única maneira de limpar seu nome era ir para a prisão. Então, Cha-dong apareceu corajosamente diante de Sae-Wang. No dia do julgamento, sob o falso testemunho do chefe Ju, Cha-dong foi condenado a 7 anos de prisão. O chefe Ju foi condenado a 1 ano de prisão. Antes de Cha-dong ser enviado para a prisão, ele pediu ao vice-ministro Cho para dizer ao diretor da prisão que Cha-dong queria ser preso na mesma cela que o chefe Ju. Então Cha-dong pediu a um bandido que ele havia conhecido antes. Cha-dong disse-lhe para fazer o chefe Ju roubar uma tesoura da sala de costura. Então outro bandido veio e esfaqueou Cha-dong e culpou o chefe Ju. Se o chefe Ju cometesse assassinato durante sua sentença, ele teria que ficar na prisão pelo resto da vida. Então, sob coerção e sedução, o chefe Ju concordou com o pedido de Cha-dong e concordou em testemunhar novamente. De acordo com a confissão do chefe do departamento Ju, o mentor do assassinato de Kim Hyuk e do desvio de 40 bilhões, Sae-Wang foi preso. Quando Kim Chan soube que seu filho foi assassinado por Sae-Wang, ele quis matar Sae-Wang, mas foi impedido por todos. A caminho da sala de emergência, Sae-Wang ainda não desistiu e escapou da ambulância. Nesse momento, Eun-ha escapou do hospital psiquiátrico, apareceu e salvou Sae-Wang. Mas Sae-Wang ainda queria matar Cha-dong, então ele ameaçou Eun-ha para ligar para Cha-dong. Cha-dong inteligentemente disse a Eun-ha que se Sae-Wang mandasse ela ligar, ela deveria dizer que tinha tomado remédio. Sob o sinal dos dois, Cha-dong sabia o paradeiro e os pensamentos de Sae-Wang. Quando Cha-dong entrou no quarto de Eun-ha, Sae-Wang apareceu por trás. Sae-Wang apontou uma arma para Cha-dong e disse que foi Cha-dong quem arruinou sua vida. Mas, quando Sae-Wang puxou o gatilho, descobriu que não havia bala dentro. Acontece que Eun-ha tirou todas as balas da arma, como Cha-dong disse ao telefone. Então ela vomitou sangue novamente. Nesse momento, Sae-Wang também teve um sangramento nasal. Acontece que, enquanto esperava Cha-dong chegar, Eun-ha colocou drogas nas bebidas deles. Antes de morrer, Eun-ha pediu desculpas a Cha-dong pelo que aconteceu antes. Mas quando Cha-dong descobriu que Eun-ha teve um filho com seu pai, ele não a ressentiu mais. Sae-Wang também terminou sua vida nesse ponto. O drama também terminou aqui. Cha-dong e Jae-in também caminharam pelo corredor para se casar. Só que Jae-in não conseguiu controlar seu apetite, então voltou a ser a pessoa obesa que era antes.